Eu desperdicei 40 anos da minha vida com raiva de uma pessoa que já nem lembro o nome. Não fui eu que disse isso. Foi um homem de 78 anos numa cama do Hospital das Clínicas de São Paulo, numa tarde de 1987. Ele estava morrendo de insuficiência cardíaca e olhando para o teto fazendo uma conta que não fechava. Eu tinha 49 anos, estava do lado dele, e fiquei em silêncio porque não havia nada a dizer. Aquela frase ficou comigo. Ficou por 38 anos de profissão, e ficou pelos 22 anos que vieram depois. E hoje, com 92 anos, depois de acompanhar mais de 2.000 pessoas nos últimos dias de vida, sei exatamente o que as pessoas lamentam quando não têm mais tempo de mudar. Vim te contar agora, enquanto você ainda tem. Meu nome é Amélia Souza, tenho 92 anos e passei 38 anos como enfermeira de cuidados paliativos. Essas são as coisas que vi 2.000 pessoas perceberem tarde demais e que você ainda pode largar agora. Era outubro de 2025, tarde de quinta-feira, quando decidi finalmente escrever tudo. Estava na poltrona do meu apartamento no Jardim Paulista, a mesma poltrona onde sento faz décadas, do lado da janela que dá para a rua, com o 13º caderno no colo. Abri na próxima página em branco, peguei a caneta e escrevi no topo: o que 2.000 mortes me ensinaram. Fiquei olhando para a frase por um momento. 2.000 pessoas, 2.000 finais, 2.000 conjuntos de arrependimentos e paz e mágoa e amor, e coisas não ditas. E um padrão que se repetiu mais vezes do que consigo contar. As pessoas não morriam lamentando ter amado demais, ter descansado demais, ter perdoado cedo demais. Lamentavam o oposto, o tempo gasto com raiva de gente que já nem lembravam o nome. Os anos desperdiçados tentando convencer pessoas que nunca iam mudar de ideia. O corpo que nunca acharam bom o suficiente e que dariam tudo para ter de volta. E lembrei, naquele momento, involuntário, da frase do Sr. Augusto em 1987, que ficou olhando para o teto fazendo conta de 40 anos perdidos com uma raiva que nem tinha mais rosto. Voltei ao caderno. Comecei a escrever. A primeira coisa que escrevi foi sobre o Sr. Augusto. Não o nome dele. Já tinha escrito isso em outros cadernos, nos anos seguintes àquela tarde de 1987. Escrevi sobre o que ele me ensinou, que é diferente. O Sr. Augusto tinha brigado com o irmão mais velho por causa de uma divisão de herança em 1947, 40 anos antes de morrer. A briga tinha sido sobre dinheiro, uma quantia que, ajustada pelo tempo, não pagaria mais que um mês de aluguel em São Paulo quando ele estava na minha cama morrendo. Mas nos 40 anos entre a briga e a morte, o irmão tinha ficado como presença constante, não como pessoa, como raiva. Uma raiva que o Sr. Augusto alimentou tanto que o irmão virou abstração, símbolo, inimigo sem rosto. Nem sei mais como ele se chamava de verdade, ele me disse naquela tarde. Chamava de aquele na minha cabeça faz tanto tempo que o nome sumiu. Fiquei do lado dele até ele dormir. Antes de apagar a luz, olhei para ele por um momento. 78 anos. 40 desperdiçados com raiva de alguém que já não tinha nem nome. Fui para casa naquela noite e escrevi no caderno que tinha na época, o segundo, se não me falha a memória. Escrevi: a necessidade de estar certo custa mais do que parece. Eu sabia disso antes do Sr. Augusto. Sabia da forma mais pessoal possível. Em 1974, parei de falar com minha irmã Teresa por 6 meses. A briga foi sobre a festa de aniversário da nossa mãe. Quem ia organizar, quem ia pagar o quê, quem tinha feito mais nas festas anteriores. Coisas que pareciam enormes na época. Quando voltamos a nos falar, 6 meses depois, nenhuma das duas lembrava os valores exatos. Lembrava a raiva, não os detalhes que tinham gerado a raiva. A Teresa morreu em 2015 com 85 anos. Morremos bem, felizmente. Tínhamos aprendido, as duas, que briga de irmã não compensa o silêncio. Mas penso naqueles 6 meses de vez em quando.
6 meses da minha irmã que não precisavam ter sido perdidos, e penso no Sr. Augusto, que perdeu 40 anos. A diferença entre nós foi só de escala. O mecanismo foi o mesmo. A necessidade de estar certo valeu mais, por um tempo, do que a pessoa. Primeira lição que aprendi: vencer uma discussão e perder uma pessoa é sempre mau negócio. Sempre. Não importa o tamanho da discussão. Em 1991, cuidei do seu Antônio, 72 anos, enfisema pulmonar, fumante desde os 14. Homem quieto, que não reclamava da dor, mas que às vezes ficava olhando para o teto com aquela expressão de conta não fechada que eu já reconhecia. Numa tarde de terça, ele me chamou quando eu passava pelo corredor. Enfermeira Amélia. A voz saindo com esforço. Aquele esforço de pulmão que não abre direito. Você pode me ajudar a fazer uma ligação? Para quem? Meu irmão. Pausa. A gente não se fala faz 12 anos. Peguei o telefone, disquei o número que ele me deu, passei o aparelho para ele. Chamou 7 vezes. Ninguém atendeu. Tentamos de novo no dia seguinte. Ninguém atendeu. E no dia depois, ninguém. Seu Antônio morreu 3 dias depois, sem o irmão ter retornado à ligação. Não sei se o irmão nunca soube. Se soube e não quis, se estava viajando, se o número estava errado. Nunca soube. Sei que seu Antônio foi embora com aquela conta ainda aberta. Escrevi no caderno naquela semana. As pessoas morrem enquanto a gente espera o momento certo para ligar. A segunda lição nasceu da Dona Patrícia. 81 anos, câncer de mama, internada em 1988. Mulher de presença forte mesmo na cama de hospital. Cabelo branco bem cuidado, voz firme, opinião sobre tudo. Nas primeiras semanas, ficou escrevendo cartas. Cartas longas, detalhadas, que ela ditava para a filha ou escrevia com a mão que ainda obedecia. Cartas para pessoas que a tinham julgado mal nas décadas anteriores. Uma para uma cunhada que tinha espalhado fofoca nos anos 60. Uma para uma vizinha que tinha feito comentário sobre o casamento dela nos anos 70. Uma para uma colega de trabalho de 20 anos atrás. Fui até ela numa tarde e perguntei, com o jeito que aprendi ao longo dos anos de perguntar as coisas difíceis sem parecer que estava julgando. Dona Patrícia, essas cartas, o que a senhora espera que aconteça quando chegarem? Ela ficou em silêncio por um momento. Que entendam que eu não era o que pensavam. E se não entenderem? Ela me olhou. A pergunta ficou no ar por um tempo longo. Então não vale a pena mandar, ela disse finalmente. Baixinho. Não precisa decidir agora, eu disse. Mas ela decidiu. Não naquele dia. Foi um processo de semanas, de conversas, de ir percebendo que a energia que estava colocando naquelas cartas era a energia que poderia estar com os netos que vinham toda semana. Dona Patrícia morreu num domingo de dezembro, com 3 netos do lado e a filha segurando a mão. As cartas ficaram na mesinha de cabeceira. Nunca foram enviadas. Segunda lição. Algumas pessoas já decidiram quem você é. Nenhuma explicação vai mudar isso. E a energia que você gasta, tentando ser compreendida por quem não quer compreender, é energia roubada de quem já te ama do jeito que você é. A terceira lição foi a mais pessoal e a mais difícil de escrever. Em 1983, cuidei de uma paciente de 46 anos, leucemia. Professora de matemática, 2 filhos adolescentes, casada faz 20 anos. Ela trouxe um álbum de fotos para o hospital. Ficava olhando as páginas nas tardes longas, fotos do casamento, dos filhos pequenos, de viagens de família. Numa tarde, ela me chamou e abriu o álbum numa página do meio. Mostrou uma foto de família numa praia. Marido, os 2 filhos, mas ela não estava. Quem tirou a foto? Eu perguntei. Eu, ela disse. Sempre eu. Virei mais algumas páginas. A mesma coisa. Ela fotografando, nunca fotografada. Procurei uma foto dela sozinha. Encontrei uma, anos mais cedo, com uma expressão de quem estava desconfortável com a câmera. Eu nunca gostei de foto, ela disse, antes que eu perguntasse. Achava que não estava no jeito certo,
que precisava emagrecer, que o cabelo não estava bom, que esperava uma ocasião melhor. Ficou em silêncio por um momento. Não tem nem como me lembrar de como eu era, ela disse. Não tem registro. Saí daquele quarto e fui ao banheiro do corredor. Fiquei 2 minutos olhando para o espelho, pensando em quantas fotos eu tinha recusado nas últimas décadas, em quantas ocasiões tinha adiado porque não estava pronta. Terceira lição: seu corpo não é um projeto a ser aperfeiçoado antes de você começar a viver. É o veículo que te permite viver agora. E você vai desejar ter aproveitado ele muito mais do que vai desejar ter sido mais magra, ou mais jovem, ou mais qualquer coisa. Em agosto de 2025, o Eduardo apareceu. Meu filho. 68 anos, médico aposentado, aquela expressão dele de quem pesquisou o assunto e chegou com argumento preparado. Sentou na sala, recusou o café da mesma forma que sempre recusa quando está determinado e abriu com a frase que eu já esperava faz tempo. Mãe, precisamos conversar sobre o futuro. Pode falar, eu disse. Ele falou por 15 minutos. Sobre a idade, sobre morar sozinha, sobre a Conceição que vinha 3 vezes por semana, mas não estava lá nas outras 4. Sobre residências assistidas que eram muito diferentes de antes, que tinham qualidade, que ele tinha pesquisado algumas opções. Eu ouvi tudo, tomei meu café. Quando ele terminou, disse: Eduardo, acompanhei mais de 2.000 pessoas nos últimos dias de vida. Nenhuma delas lamentou ter ficado na própria casa por muito tempo. Ele ficou me olhando. Algumas lamentaram ter ido cedo demais, eu disse. Isso vi. Ele ficou em silêncio por um momento. Mãe, você tem 92 anos. Tenho, eu disse. E tô ciente disso melhor do que qualquer pessoa nessa sala. Ele foi embora sem resolver nada, o que na linguagem dele significava que ia voltar com o argumento reforçado. Eu sabia que ia voltar. Estava pronta. Depois que o Eduardo foi embora naquela tarde de agosto, fiquei na poltrona por um tempo. Não de preocupação, de revisão, que é diferente. 38 anos em cuidados paliativos ensinam a distinguir as duas coisas. Preocupação é energia gasta com o que não se pode controlar. Revisão é energia gasta com o que ainda se pode preparar. O Eduardo ia voltar. Melhor que eu estivesse pronta. Peguei o caderno número 13, aberto na página da manhã, com as primeiras 4 lições já esboçadas, e comecei a completar as que faltavam. A 5ª lição, a dos ressentimentos. Essa foi a mais difícil de escrever. Não porque não soubesse o que dizer, porque sabia muito bem e sabia de onde vinha o conhecimento. Em 1969, perdi uma promoção no HC para uma colega chamada Doutora Raquel. Raquel e eu tínhamos sido próximas. Não amigas íntimas, mas próximas do jeito que colegas ficam quando trabalham no mesmo departamento por anos, quando dividem plantões difíceis e trocam cobertura quando a outra precisa. Eu tinha confidenciado a ela, numa conversa de corredor, que tinha interesse na vaga que estava abrindo. 2 semanas depois, a chefia me chamou para dizer que tinham optado por Raquel e que parte da decisão tinha sido baseada em informações sobre minha falta de disponibilidade para horários extras, que eu nunca tinha dado a ninguém. Só podia ter sido ela. Nunca confrontei, nunca perguntei. Guarda o rancor dentro, como se estivesse mantendo evidência de um crime que nunca ia a julgamento. Em 1992, soube que a Raquel tinha morrido de AVC. E senti. Preciso ser honesta sobre isso. Um alívio. Não alegria. Alívio. Como quando você larga um peso que estava carregando tanto tempo que esqueceu que era pesado. Aquele alívio me envergonhou imediatamente, porque mostrou o quanto eu tinha estado carregando. 23 anos de rancor de uma mulher que nunca mais tinha me afetado diretamente, mas que ocupava espaço dentro de mim do mesmo jeito. Escrevi naquela semana: o rancor não pune quem errou, pune quem carrega. A 6ª lição eu já tinha vivido com o Eduardo, mas ela vinha de muito antes.
Quando o Roberto morreu em 2003, o Eduardo apareceu uma semana depois com aquele jeito de filho que tomou uma decisão e chegou para implementar. Me disse que tinha pesquisado algumas opções de residência assistida que eram muito boas, que eu não precisava mais me preocupar com nada. Tinha 70 anos. Tinha passado 38 anos cuidando de outros. Tinha o apartamento que o Roberto e eu compramos em 1972, que era meu e que eu conhecia cada canto. Olhei para o Eduardo naquela tarde de 2003 e disse a mesma coisa que ia dizer a ele 22 anos depois. Filho, você me ama e não sabe o que é melhor para mim. Isso pode ser verdade ao mesmo tempo. Ele ficou sem resposta. Foi embora com o folder que tinha trazido. Aprendi naquele dia, ou confirmei o que já sabia, que amar os filhos não significa entregar a eles o controle da própria vida, que eles podem ter razão sobre muitas coisas e estar completamente errados sobre o que eu preciso. Sentei e lembrei. 1997, um ano depois de me aposentar. Tinha passado 38 anos registrando observações de pacientes, anotando sintomas, reações, conversas importantes. Era meu jeito de trabalhar. Anotar, arquivar, manter. O Roberto via meus cadernos de trabalho e dizia que eu deveria escrever um livro. Quando me aposentei e o trabalho parou, os cadernos pararam também. E com eles foi embora um pedaço da minha identidade que eu não sabia nomear. Passei o primeiro ano de aposentadoria me sentindo estranha dentro da própria vida. Levantava sem saber o que fazer. Arrumava a casa que já estava arrumada. Ligava para o Roberto 3 vezes por dia porque precisava de algo para fazer. Ele, paciente como sempre, atendia todas as vezes. Num domingo de outubro de 1997, o Roberto comprou um caderno novo, capa preta, igual aos que eu usava no trabalho, e colocou na minha frente no café da manhã. "O que é isso?" eu perguntei. "Seu próximo caderno", ele disse. "Só que esse é para você, não para os pacientes." Fiquei olhando para o caderno por um momento. "Escreve o que você aprendeu", ele disse. "Faz 38 anos que você aprende com os outros. Tá na hora de escrever o que é seu." Abri na primeira página. Escrevi a data. Fiquei um longo tempo sem escrever mais nada. Depois escrevi: "A 7ª coisa que aprendi é a mais difícil, que existir já é suficiente." Esse foi o primeiro caderno. O 13º estava no meu colo agora, 28 anos depois. Voltei ao presente. Agosto. Poltrona. Caderno aberto. O telefone tocou. Era a Sílvia. "Mãe, a doutora Helena foi hospitalizada. Pneumonia." A filha dela me ligou. Fiquei em silêncio por um momento. Helena, 88 anos, saúde que vinha perdendo força nos últimos 2 anos, mas que ainda estava lúcida, ainda ligava, ainda era a única pessoa com quem eu podia falar sobre o HC sem ter que explicar o contexto. "Qual hospital?" eu perguntei. A Sílvia me deu o nome. Mesmo HC, onde tínhamos trabalhado juntas por 20 anos. A ironia não me escapou. "Vou amanhã", eu disse. "Mãe, você tem certeza? Você mesma disse que..." "Sílvia." Minha voz saiu firme. "Aprendi em 38 anos que amanhã às vezes não existe. Vou amanhã." Ela ficou em silêncio. "Eu te levo." "Você mora em Campinas." "E vou a São Paulo de manhã", ela disse. "Me liga quando acordar." Desliguei. Fiquei com o telefone na mão por um momento. Helena. A última do HC que ainda estava aqui. Que lembrava os pacientes pelo nome, que lembrava a enfermeira Amélia de 1958 chegando no primeiro dia com aquele jaleco novo que ficou grande. Peguei o caderno. Escrevi: "Visitar Helena amanhã." Sem falta. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou em algo que você reconhece. Porque você já carregou um peso que não precisava carregar, ou adiou algo que não devia ter adiado, ou gastou energia com coisa que hoje não lembra mais por quê. Deixa um like para que mais pessoas vejam isso enquanto ainda dá tempo. Se inscreve para não perder o que vem depois. E clica em Hyper, o botão laranja perto do like, porque cada clique ajuda esse canal a continuar.
Me conta nos comentários. Qual das lições da Amélia chegou mais fundo em você? A do rancor? A das fotos? A de tentar ser compreendida? Escreve aí e prepara o coração, porque o que vem agora vai te pegar de surpresa. Na manhã seguinte, a Sílvia chegou às 8. Tomamos café rápido. Ela é assim, a Sílvia, eficiente do mesmo jeito que eu sempre fui, herdou isso mais do que admite. Saímos às 8h30 no carro dela. Atravessamos São Paulo no trânsito de sexta-feira. Chegamos ao HC às 10. Eu não entrava no Hospital das Clínicas há 7 anos. Fiquei parada um momento na entrada, olhando para a fachada. A Sílvia ficou do meu lado sem dizer nada. Ela sabia quando deixar silêncio ser silêncio, coisa que aprende quando se forma em psicologia e confirma quando tem mãe como a minha. Tá bem, mãe? Tô, eu disse. Só lembrei de muita coisa de uma vez. Entramos. O quarto da Helena era no 5º andar. Ela estava deitada com a cama levemente reclinada, máscara de oxigênio no rosto, cabelo branco despenteado do jeito que eu nunca tinha visto. Helena era daquelas mulheres que não recebiam visita sem estar arrumada. Durante 30 anos de trabalho, nunca a vi com um fio fora do lugar. Quando entrei, ela tirou a máscara por um segundo. Amélia. A voz saindo fina, mas era ela. Você veio. Vim, eu disse. Sentei na cadeira do lado. A Sílvia trouxe? Vim por vontade própria. A Sílvia só dirigiu. Ela quase sorriu, colocou a máscara de volta, descansou por um momento, tirou de novo. Como você tá? Melhor do que você agora. Isso não é difícil. Pausa de oxigênio. O Eduardo apareceu? Apareceu, com folder de residência assistida, igual ao da última vez. Igual, com mais pesquisa. Helena ficou me olhando com aquela expressão de médica que passou 60 anos lendo pessoas. E você? Respondi que 2.000 pacientes morrendo me ensinaram mais sobre envelhecer do que qualquer folder. Ela tirou a máscara de novo, dessa vez para dar uma risada curta que virou tosse. Coloquei a mão no braço dela até a tosse passar. Guarda energia, eu disse. Tenho pouca para guardar. Respirou fundo pelo oxigênio. Amélia, posso te contar uma coisa? Pode. Uma coisa que nunca contei. Fiquei em silêncio esperando. Helena respirou pelo oxigênio por um momento, olhou para o teto com aquela expressão que eu reconhecia. Não de dor física, de peso guardado. Em 1979, ela começou. Tive um paciente de 32 anos, câncer de esôfago, rápido, 2 meses do diagnóstico à morte. Pausa longa. Numa tarde ele me chamou e pediu que eu ligasse para o pai dele. Tinham brigado anos antes, detalhe que ele não explicou. E ele queria falar antes de... Parou, respirou. Eu anotei o número. Disse que ligava no dia seguinte. Fiquei quieta. Não liguei, ela disse. Tinha uma emergência, depois outra, depois era tarde. No dia seguinte ele estava pior. No dia depois morreu. Silêncio. Nunca liguei para o pai, ela disse. Nunca soube se o pai ficou sabendo que o filho queria falar, se tentou chegar a tempo, se chegou depois. A voz ficou mais baixa. 46 anos carregando isso. Olhei para Helena. 88 anos, numa cama de hospital, carregando uma tarde de 1979. Pensei no seu Antônio, que tentou ligar para o irmão e não foi atendido. Pensei na lição que tinha escrito no 2º caderno. As pessoas morrem enquanto a gente espera o momento certo para ligar. Não era só sobre os pacientes, era sobre todos nós. Helena, eu disse, você não podia saber. Podia ter ligado no dia. Talvez. Mas você carregou isso por 46 anos como punição por algo que foi descuido, não crueldade. Pausa. Você sabe a diferença. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse, você acha que ele sabe? O paciente? O pai. Fiquei em silêncio. Essa pergunta eu não podia responder com certeza, mas podia responder com o que 38 anos me ensinaram. Acho que as coisas que fazemos com amor chegam de um jeito ou de outro, eu disse.
E a culpa que você carregou faz 46 anos é prova de que fez aquele trabalho com amor. Pausa. Isso conta. Helena ficou me olhando. Algo mudou na expressão dela. Não desapareceu, mas ficou menos pesado. Ficamos em silêncio por um tempo, as duas, naquele quarto de hospital, onde as duas tinham passado décadas do outro lado. Amélia, ela disse depois de um tempo, você terminou as 7 lições? Quase. Vai publicar? A Silvia quer ajudar. Deixa ela ajudar. Colocou a máscara de volta, descansou, tirou de novo. As pessoas precisam ouvir isso antes. Eu sei, eu disse. O Eduardo voltou na semana seguinte, dessa vez com a Vera. Entrei na sala e vi os dois sentados no sofá. O Eduardo com pasta no colo, a Vera com aquela expressão de quem veio dar apoio, mas está levemente desconfortável por estar ali. Conheci a Vera faz 40 anos, sei quando ela está convicta de algo e quando está apenas acompanhando o marido. Estava acompanhando o marido. Sentei na poltrona. Não ofereci café dessa vez. Não por hostilidade, por clareza. Quando não ofereço café, é porque a conversa vai ser curta. Mãe, o Eduardo começou. Eu trouxe mais informações. Abriu a pasta. Tinha 3 folders de residências assistidas diferentes, com fotos e tabela de preços. Pesquisei bastante. Tem uma no Itaim que é excelente, tem fisioterapeuta, nutricionista, médico de plantão 24 horas. Eduardo, eu disse. Ele parou. Abre a gaveta da mesinha ao lado de você. Ele me olhou por um segundo, depois abriu a gaveta. Dentro estava o laudo, 2 folhas, cabeçalho do HC, assinaturas de 2 médicos. Pega e lê, eu disse. Ele pegou, leu. A expressão dele mudou enquanto lia. Não de derrota ainda, de reavaliação. Laudo neurológico e psiquiátrico, eu disse antes que ele terminasse. 2 médicos do HC, agosto deste ano. Plena capacidade cognitiva, orientação em tempo e espaço, memória preservada, julgamento íntegro. Pausa. Providenciei antes que você voltasse. Ele colocou o laudo na mesa. Ficou me olhando. Eu aprendi com 38 anos de profissão que pessoa que planejou precisa ser respeitada, eu disse. Providenciei o laudo porque sabia que você ia voltar com argumentos sobre minha capacidade de decidir. E quero que fique claro que essa capacidade está documentada. A Vera disse pela primeira vez desde que tinham chegado. Dona Amélia, a gente não está questionando sua capacidade. Está preocupada com sua segurança. Eu sei, eu disse. E essa distinção importa. Você está certa em fazê-la, mas segurança e controle também são coisas diferentes. Olhei para ela. Vera, se alguém dissesse para o Eduardo que, pela idade e pelo histórico de saúde dele, era melhor ele não tomar mais decisões sobre onde morar, o que ele faria? Ela ficou em silêncio. Exatamente, eu disse. O Eduardo ficou olhando para o laudo na mesa. Mãe, você mora sozinha. A Conceição vem 3 vezes por semana. Se acontecer alguma coisa nas outras 4... Tenho botão de emergência desde 2018, eu disse. No pulso, central de emergência em 30 segundos. Estendi o braço esquerdo. O botão estava lá, discreto, cinza, que eu usava todo dia como parte do meu pulso. Também providenciei antes que você voltasse. O Eduardo ficou olhando para o botão. Depois olhou para mim. Você se preparou para essa conversa? Me preparei, eu disse. Igual me preparava antes de cada plantão difícil. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse o argumento que eu sabia que vinha desde a primeira visita em agosto. Mãe, o pai ficaria preocupado. Deixei a frase existir por um momento. Era o argumento mais pesado que ele tinha, e ele sabia que era. Roberto morreu nos meus braços, eu disse. Devagar, sem raiva. Eu estava segurando a mão dele. Eu ouvi as últimas coisas que ele disse, e posso te garantir que nenhuma delas foi sobre onde eu deveria morar depois que ele fosse. O Eduardo ficou em silêncio. Seu pai passou 42 anos casado comigo, eu disse. Ele sabia que eu não era mulher que pede permissão para viver. Vera colocou a mão no braço do Eduardo. Fui até a prateleira onde os cadernos estavam,
12 empilhados e o 13º que trouxe da poltrona. Peguei os 12 e coloquei na mesa de centro, um sobre o outro. Depois coloquei o 13º em cima. 13 cadernos, eu disse. 28 anos de escrita. Tudo que aprendi em 38 anos de profissão, mais 22 de viuvez. Olhei para o Eduardo. Eu abri o primeiro caderno em 1997, 2 anos antes de você me pedir pela primeira vez para ir para uma residência assistida. Ele ficou me olhando. Já estava escrevendo antes da primeira tentativa, eu disse, e continuei escrevendo por 28 anos depois. Abri o 13º caderno, procurei a página da 6ª lição, li em voz alta. Parar de viver para a aprovação dos filhos adultos. Eles podem amar profundamente e ainda assim não saber o que é melhor para você. Amar os filhos não significa entregar a eles o controle da própria vida. Aprendi isso em 2003, quando o Eduardo apareceu com o primeiro folder. Aprendi de novo cada vez que ele voltou. Fechei o caderno. O Eduardo ficou olhando para a mesa por um longo momento. A Vera não disse nada. Depois ele disse, mais baixo, sem o argumento preparado. Mãe, eu só não quero que aconteça alguma coisa enquanto você está sozinha. Olhei para o meu filho. 68 anos, médico a vida inteira, que passou décadas tomando decisões sobre a vida das pessoas e que não sabia como não tomar decisões sobre a minha. Eduardo, eu disse, acompanhei mais de 2.000 pessoas morrendo. Sabe o que nenhuma delas me pediu no final? Ele ficou quieto. Que eu tivesse feito diferente o que foi delas para fazer, eu disse. Cada uma morreu com a história que viveu. O que peço para você é que me deixe viver a minha até onde eu puder viver. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. A Vera estava com os olhos marejados. Depois ele disse, tá bom, mãe. A voz diferente agora, não derrotada, mas real. Mas me liga todo dia. Já ligo 3 vezes por semana. Todo dia. Fiz uma pausa. Tá bom? Todo dia. Ele se levantou, veio até mim, me abraçou, com cuidado, mas com força. Aquele abraço de filho médico que sabe exatamente como abraçar sem machucar. Vera me abraçou também, mais suave, com aquele cheiro de perfume que ela usa faz 20 anos. Foram embora com a pasta, mas sem o argumento que tinham chegado com ele. Quando a porta fechou, fui até a janela. Outubro em São Paulo, aquela luz de primavera que entra diferente depois de inverno longo. Pensei no Roberto, em como ele teria assistido a essa conversa com aquela expressão dele de orgulho contido, que nunca dizia em palavras, mas que eu aprendi a ler depois de 42 anos. Eduardo foi embora sem o folder, eu disse para ele, em voz baixa. O apartamento ficou quieto, mas eu soube que ele tinha ouvido. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó, talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó, histórias exclusivas que não são publicadas para todos, recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. 2 dias depois, o Eduardo ligou. Não para discutir, só para dizer boa dia, como a gente tinha combinado. A conversa durou 4 minutos. Ele contou que a Vera tinha feito uma sopa boa no dia anterior. Eu contei que a Conceição tinha trazido pão de queijo e desliguei. 4 minutos, todos os dias. Era o suficiente. Na quinta-feira, a Sílvia veio de Campinas. Sentou na cadeira em frente à poltrona, a cadeira de visita que eu tenho para esse fim, que não é mais confortável que a poltrona, mas que está no lugar certo para a conversa, com um notebook no colo e uma caneta na mão. Pronta, ela disse. Pronta. A Helena tinha recebido alta na segunda-feira. Ligou para mim no dia que chegou em casa, a voz ainda fina, mas ela. Disse que estava bem, que ia bem, que queria que eu terminasse as lições logo. Ela disse que quer ler antes de morrer, a Sílvia disse, rindo um pouco.
Ela falou exatamente isso? Com essas palavras. É a Helena, eu disse. Abrimos o caderno número 13. A Silvia começou a ler o que eu tinha escrito, fazendo perguntas quando algo não estava claro, sugerindo onde desenvolver, onde cortar. Trabalhamos por 3 horas. Ela com aquele jeito de filha psicóloga que sabe ouvir e organizar ao mesmo tempo. Eu com aquele jeito de enfermeira aposentada que ainda consegue manter foco por mais tempo do que as pessoas esperam de alguém de 92 anos. A 7ª lição foi a última que organizamos. A da produtividade. A mais difícil. Mãe, a Silvia disse, olhando o que eu tinha escrito. Aqui você fala que levou até o corpo desacelerar para aprender que existir já é suficiente. Mas eu quero entender. Quando foi que você de verdade acreditou nisso? Não escreveu. Acreditou. Fiquei em silêncio por um momento. Sabe quando foi? Eu disse. Quando? Quando o Roberto ficou doente. Pausa. 2002, um ano antes de morrer. Ele não conseguia mais fazer as coisas que sempre fez, consertar coisas, sair, carregar. E um dia, ele estava sentado na varanda do jeito mais quieto que já vi alguém estar sentado, olhando a rua, sem fazer nada. E eu fui até ele com aquele jeito meu de estar sempre resolvendo algo, perguntei se ele precisava de alguma coisa e ele me olhou e disse: Amélia, às vezes sentar e olhar a rua é a coisa mais importante que a pessoa pode fazer. Pausa longa. Fiquei em pé do lado dele sem saber o que fazer com aquilo. E agora? Agora faço isso todo dia, eu disse. Sento e olho a rua. E já não parece desperdício. A Silvia ficou me olhando por um momento. Depois virou o notebook e mostrou o que tinha escrito, a frase do Roberto, palavra por palavra. Posso colocar isso? Ela perguntou. Pode, eu disse. É a melhor parte. Quando a Silvia foi embora às 6, fui até a poltrona. Peguei o caderno número 13. Abri na última página escrita. A 7ª lição, agora com a frase do Roberto no meio, que a Silvia tinha digitado no notebook e que eu tinha confirmado. Li as 7 lições do começo ao fim. Não precisar estar sempre certo. Parar de tentar ser compreendida por todos. Fazer as pazes com o próprio corpo. Desligar do ruído do mundo. Soltar os ressentimentos, parar de viver para a aprovação dos filhos, largar a obsessão pela produtividade. 7 coisas, 7 pesos. 2.000 pessoas me ensinando, cada uma à sua maneira, que esses pesos roubam o tempo mais precioso que existe. Fechei o caderno. Coloquei sobre os outros 12 que estavam na mesa desde a visita do Eduardo. 13 cadernos, 28 anos, uma vida inteira de aprender ouvindo as mortes dos outros. Fui até a janela. São Paulo em outubro, aquela luz de fim de tarde que a cidade tem quando para de ter pressa por um segundo. A rua lá embaixo com o movimento de sempre. Carros, pessoas, aquela vida constante que a cidade não interrompe por nada. Fiquei olhando por um tempo, sem fazer nada, só olhando. Pensei no Sr. Augusto. 40 anos com raiva de alguém que já nem lembrava o nome. Pensei na Dona Patrícia com as cartas que não enviou. Pensei na paciente sem fotos. Pensei na Helena carregando 1979 por 46 anos. Pensei na doutora Raquel, no alívio que me envergonhou. Pensei no Roberto na varanda dizendo que sentar e olhar a rua era a coisa mais importante. Pensei em 2.000 finais. 2.000 conjuntos de arrependimentos e paz. E pensei em você, que está ouvindo isso agora, que ainda tem tempo de largar o que está carregando sem precisar de uma cama de hospital para perceber o peso. Não precisa esperar, eu disse em voz baixa. Não espera. O apartamento ficou quieto, mas a rua lá fora continuou. E eu continuei olhando para ela, 92 anos, sem fazer nada além de existir. E pela primeira vez em décadas convicta de que isso era suficiente. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim pra cá. Me conta, qual das 7 lições da Amélia chegou mais fundo em você? Foi a do rancor que aprisiona? Foi a da paciente sem fotos?
Foi a frase do Roberto sobre sentar e olhar a rua? Escreve aí embaixo. Quero muito ler. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em hypar para não perder a próxima.